A história de Salomé e a morte de João Batista é, sem dúvida, um dos episódios mais impactantes e sombrios do Novo Testamento. Tudo começa com Herodes Antipas, o governante da Galileia, que se envolveu em um escândalo ao se casar com Herodíades, a esposa de seu meio-irmão. Esse casamento foi visto como uma grave transgressão pela sociedade judaica da época, que seguia à risca as leis morais e religiosas. João Batista, conhecido por sua coragem e seu compromisso inabalável com a verdade, foi um dos mais ferrenhos críticos dessa união. Ele não hesitou em expor publicamente o pecado de Herodes, denunciando o casamento como imoral e ofensivo às leis de Deus. Essa atitude corajosa de João Batista acendeu a ira de Herodíades. Ferida em seu orgulho e ofendida pela reprovação pública, ela jurou vingança contra o profeta. Para Herodíades, João Batista não poderia sair impune depois de envergonhá-la perante o povo e a corte. No entanto, Herodes, apesar de sua posição de poder, respeitava João e temia sua popularidade entre o povo, além de reconhecer a santidade de suas palavras. Ele sabia que João Batista era um homem justo e hesitava em tomar qualquer ação mais drástica contra ele, mas a pressão de Herodíades continuava a crescer. Ela não descansaria enquanto João não fosse punido. A tensão se intensificou e o conflito entre a voz da verdade, representada por João Batista, e o desejo de vingança de Herodíades começou a traçar um caminho que culminaria em um dos atos mais cruéis da história bíblica. Este evento não apenas marcou o fim da vida de João Batista, mas também serviu como um exemplo trágico dos perigos do poder corrompido e da manipulação. Embora Herodes Antipas respeitasse João Batista como um homem santo e justo, ele vivia atormentado pelo temor da influência que João exercia sobre o povo. João Batista não era apenas um pregador comum, ele era uma figura reverenciada por sua sabedoria e sua postura firme em defender a moral e a justiça divina. Sua popularidade crescia a cada dia, e Herodes sabia que qualquer ato contra o profeta poderia resultar em um levante entre seus súditos. O povo via em João uma autoridade espiritual, alguém que não temia confrontar o poder secular com a verdade. Esse respeito popular por João Batista colocava Herodes em uma posição difícil. De um lado, ele precisava manter a estabilidade política de seu reinado. Do outro, ceder às pressões de sua esposa Herodíades, que estava consumida pelo desejo de vingança. Para acalmar a raiva incessante de Herodíades, Herodes mandou prender João, mantendo-o encarcerado por tempo indefinido. Contudo, ele hesitava em tomar qualquer medida mais extrema, ainda com medo das repercussões, talvez, com uma consciência pesada que o impedia de silenciar definitivamente um homem tão justo. A oportunidade perfeita para a vingança de Herodíades surgiu durante uma grandiosa celebração em homenagem ao aniversário de Herodes. O evento era uma das maiores festas do reino, com um cenário de luxo que mostrava o poder e a influência de Herodes. Líderes locais, dignitários e convidados de prestígio lotavam o salão, todos ansiosos por agradar o governante e participar da exuberante festividade. Herodes, ciente de que esta era uma oportunidade para mostrar seu poder e conquistar ainda mais respeito entre seus pares, estava determinado a impressioná-los com sua hospitalidade e generosidade. No auge da celebração, a jovem e bela Salomé, filha de Herodíades, foi chamada para entreter os convidados. Salomé, com sua beleza juvenil e seus movimentos elegantes, hipnotizou todos os presentes. Cada gesto seu exalava graça, capturando completamente a atenção de Herodes e dos demais. Tomado pelo calor do momento e em êxtase com a apresentação de Salomé, Herodes cometeu um ato impulsivo. Ele se levantou diante de todos e fez uma promessa pública extravagante. Em sua tentativa de demonstrar grandeza, ele disse que daria a Salomé qualquer coisa que ela desejasse, até mesmo a metade de seu reino, caso ela quisesse. Essas palavras, ditas diante de tantos convidados importantes, marcariam um ponto sem retorno. Salomé, embora deslumbrada pelo poder recém-concedido a ela, não sabia o que pedir. Em busca de orientação, ela se dirigiu rapidamente até sua mãe, Herodíades. Esse era o momento que Herodíades vinha aguardando há muito tempo. Sem hesitar, ela instruiu sua filha a pedir algo que deixaria todos perplexos: a cabeça de João Batista em uma bandeja. Para Herodíades, não havia desejo mais ardente do que ver aquele que a humilhara publicamente ser silenciado para sempre. Usando a própria filha como peça central em seu plano, ela encontrou a oportunidade perfeita para realizar sua vingança de forma pública e cruel. Salomé, ainda que jovem, era obediente à vontade de sua mãe e, sem questionar o pedido, retornou ao salão. Quando se posicionou novamente diante de Herodes, ela fez o pedido mortal: quero a cabeça de João Batista em uma bandeja. Suas palavras silenciaram a sala.
O ar festivo da celebração foi instantaneamente substituído por uma tensão insuportável. Herodes, ao ouvir o pedido, ficou completamente chocado e horrorizado. Ele jamais poderia ter imaginado que sua promessa, feita no calor do momento, resultaria em um pedido tão cruel e impensável. Em meio à celebração e diante de todos os seus convidados, ele agora se via preso em uma situação insustentável. Não só o pedido era brutal, mas também colocava Herodes em um dilema moral profundo. Ele sabia que João Batista era inocente e justo, e que sua morte seria um erro terrível. Porém, tendo feito a promessa publicamente, Herodes estava amarrado às suas palavras. Romper o juramento significaria perder sua honra diante de todos os presentes, o que poderia enfraquecer sua autoridade e torná-lo alvo de críticas. Seu orgulho e reputação estavam em jogo, e apesar de sua relutância, ele se viu forçado a cumprir o pedido. A vingança de Herodíades estava prestes a ser realizada, e Herodes, impotente, cedeu ao peso de suas próprias palavras. Relutante, mas sem alternativas viáveis, Herodes deu a ordem para que João Batista fosse executado. Ele sabia que estava cometendo um erro, mas seu orgulho e a necessidade de manter sua honra diante de todos os convidados o pressionavam. Enquanto isso, João Batista, isolado em sua cela escura, continuava a viver seus dias em paz, orando e refletindo, sem saber que naquele exato momento, seu destino estava sendo decidido. Embora tivesse sido preso por suas palavras corajosas contra a união imoral de Herodes com Herodíades, João não se arrependia. Ele acreditava plenamente em sua missão de preparar o caminho para o Messias e de anunciar a verdade, independentemente das consequências. Sua fé era inabalável, e ele enfrentava os desafios de sua prisão com serenidade. Quando o executor finalmente desceu até a prisão, portando a ordem de Herodes, João aceitou seu fim com uma calma impressionante. Sem resistência, ele permitiu que sua vida fosse tirada, sabendo que seu sacrifício teria um significado maior. A lâmina do executor caiu, e a cabeça de João Batista foi cortada e colocada em uma bandeja, como havia sido solicitado. Salomé, que até então havia sido uma simples espectadora, tornou-se a mensageira da morte. Ela recebeu a bandeja e, sem hesitar, a entregou à sua mãe, Herodíades, completando assim a vingança fria e calculada que esta havia planejado por tanto tempo. Após o cumprimento do pedido, Herodes sentiu um profundo e insuportável peso em sua consciência. O ar de celebração e poder que preenchia o salão momentos antes foi rapidamente substituído por uma sensação de culpa e arrependimento que o consumiria por muitos anos. Ele sabia com toda certeza que havia condenado um homem justo e santo à morte. João Batista não era apenas um pregador comum, ele era o profeta que preparava o caminho para o Messias, e Herodes tinha plena consciência disso. Embora soubesse que João não merecia tal fim, Herodes foi incapaz de resistir à pressão social e ao desejo de manter sua imagem pública intacta. A culpa por essa decisão cruel o assombrou pelo resto de sua vida. Cada vez que ouvia falar de Jesus, o Messias que João havia anunciado, Herodes sentia o peso de suas ações crescer. Ele se perguntava se João havia ressuscitado dos mortos para assombrá-lo, e esses pensamentos o atormentavam continuamente. Embora João Batista estivesse morto, sua mensagem e suas palavras continuariam a ecoar, atravessando o tempo e transformando vidas. O sacrifício de João o elevou ao status de mártir, e sua voz, embora silenciada fisicamente, permaneceria viva nos corações daqueles que acreditavam em sua mensagem. Por outro lado, Herodíades, ao contrário de Herodes, não demonstrou remorso. Para ela, a morte de João Batista representava o fim de uma longa batalha pessoal pela honra. Durante muito tempo, ela havia sido humilhada publicamente pelas palavras de João, que condenava seu casamento com Herodes como imoral e pecaminoso. A vingança, portanto, não era apenas um desejo, mas uma obsessão. Quando a cabeça de João foi entregue a ela por Salomé, Herodíades acreditou que finalmente havia restaurado sua honra e que agora poderia viver em paz, livre das críticas e da vergonha que João havia trazido sobre sua reputação. No entanto, essa vitória foi apenas aparente. A crueldade de sua vingança marcou sua história de maneira irreversível. Ela conseguiu silenciar a voz de João, mas a memória de seu ato brutal e desumano nunca seria esquecida. Herodíades acreditava que sua honra havia sido restaurada, mas, aos olhos da história, sua imagem seria lembrada como a de uma mulher fria, manipuladora e implacável. Salomé, por sua vez, foi usada como um instrumento de vingança por sua própria mãe. Ainda jovem e influenciável, ela foi manipulada para desempenhar um papel crucial nesse terrível evento. A dança que ela apresentou durante a celebração, algo que inicialmente era para entreter e agradar,
tornou-se o gatilho para a morte de um homem justo. Ao seguir as ordens de sua mãe, Salomé se envolveu em um jogo de poder que estava muito além de sua compreensão, e o peso desse ato a acompanharia pelo resto de sua vida. Ela, que poderia ter pedido qualquer coisa, riquezas, terras, privilégios, acabou pedindo a morte de um profeta. Sua juventude e obediência foram exploradas, e ela se tornou uma peça central em uma trama sombria de vingança e manipulação. Embora tenha cumprido o desejo de sua mãe, Salomé carregaria para sempre o fardo de ser lembrada como a jovem que, com sua dança, selou o destino de João Batista. A história de Salomé seria marcada por esse ato, e sua participação nesse episódio cruel seria lembrada por gerações. Essa narrativa serve como um lembrete poderoso dos perigos que envolvem a manipulação, o abuso do poder e os juramentos precipitados feitos sob o calor do momento. A história de João Batista, Salomé, Herodíades e Herodes nos mostra que muitas vezes, aqueles que acreditam estar no controle das circunstâncias acabam sendo arrastados pelas próprias decisões e escolhas impulsivas. João Batista, um homem cuja missão era falar a verdade e preparar o caminho para a vinda do Messias, pagou o preço mais alto por sua coragem. Ele foi um profeta que não hesitava em desafiar a autoridade quando via injustiça, e essa sua postura implacável o colocou em rota de colisão com aqueles que detinham o poder, como Herodes e Herodíades. No entanto, mesmo sua morte brutal não foi capaz de silenciar sua mensagem. Embora tenha sido calado fisicamente, sua voz, suas palavras de arrependimento e de justiça, continuaram a ecoar muito além do seu tempo. João Batista se tornou um mártir, uma figura eterna de coragem e fidelidade a Deus, lembrada por sua integridade e pela disposição de enfrentar as consequências por falar a verdade, independentemente do custo. A história de João Batista não terminou com sua morte, pelo contrário, ela apenas solidificou seu legado. Ele foi enviado para preparar o caminho para o Messias, e sua mensagem de arrependimento tocou o coração de milhares de pessoas, atraindo seguidores por toda a região. João não era apenas um pregador, ele era uma figura profética, uma voz que clamava no deserto por justiça e renovação espiritual. Sua coragem em confrontar o poder, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida, fez com que ele se tornasse uma figura venerada e respeitada, tanto por seus contemporâneos quanto pelas gerações que vieram depois. Ele não se curvou ao poder dos homens, não permitiu que a ameaça de Herodes ou a manipulação de Herodíades o fizessem recuar de sua missão divina. Sua morte, então, longe de ser o fim de sua obra, marcou o início de seu legado eterno como mártir. Sua voz se elevou como um exemplo para todos aqueles que ousam desafiar a injustiça, e sua vida se tornou um modelo de dedicação inabalável à verdade e à fé. O ato de Herodes, por sua vez, deixou uma cicatriz profunda em sua consciência. Embora ele fosse um homem poderoso, com a capacidade de governar e impor sua autoridade, a decisão de mandar matar João Batista o perseguiu pelo resto de sua vida. Herodes sabia que João era um homem justo e santo, e que sua morte foi um erro terrível. Mas, pressionado pela necessidade de agradar seus convidados e de manter a promessa que fizera publicamente, ele cedeu. A vontade de proteger sua imagem e de cumprir seu juramento superou sua consciência. No entanto, a decisão de sacrificar um homem tão justo e reverenciado não o deixou em paz. Herodes continuou a governar, mas a sombra do que havia feito seguiu, assombrando seus pensamentos. A memória de João Batista, um profeta que havia sido executado por capricho e manipulação, pesava sobre ele constantemente. Dizem que Herodes, mesmo após esse evento trágico, ficou profundamente perturbado ao ouvir falar de Jesus. Ele temia que João Batista tivesse ressuscitado dos mortos para assombrá-lo, trazendo à tona o arrependimento que ele tentava, sem sucesso, reprimir. Essa culpa se tornou uma carga constante, uma lembrança de que, ao ceder à manipulação e à pressão, ele havia condenado injustamente um homem cujo único crime foi falar a verdade. Essa história não é apenas sobre o poder ou sobre o que aconteceu no passado, mas também serve como uma lição para todos os tempos. Ela nos lembra que, quando tomamos decisões baseadas em orgulho, vingança ou manipulação, as consequências podem ser devastadoras, não apenas para os outros, mas também para nós mesmos. João Batista, mesmo em sua morte, permaneceu uma figura de justiça e coragem, enquanto Herodes e Herodíades ficaram marcados por suas ações de crueldade e orgulho desmedido. E Salomé, usada como um peão nessa trama de vingança, também foi tragicamente marcada para sempre. A lição é clara: o poder e a ambição podem cegar, mas a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontrará um caminho para prevalecer. Herodíades, por outro lado, alcançou a vingança que tanto desejava, mas sua vitória foi vazia.
Apesar de ter conseguido silenciar João Batista, ela não conseguiu eliminar o impacto de suas palavras. O que ela fez foi semear a sua própria queda, pois o desprezo pela verdade e a busca pela satisfação de seu orgulho resultaram em uma marca duradoura em sua reputação. Ela passou para a história não como uma rainha poderosa, mas como uma mulher cruel, que manipulou sua própria filha para alcançar seus fins perversos. Salomé, que começou essa história como uma jovem aparentemente inocente, foi instrumentalizada no jogo de poder de sua mãe. Embora ela tenha obedecido às ordens de Herodíades, a sua participação no assassinato de João Batista a manchou para sempre. Sua dança, inicialmente vista como um gesto de celebração, transformou-se em um símbolo de tragédia e manipulação. Salomé se tornou uma figura controversa e, para muitos, foi vista como uma cúmplice involuntária de um ato de vingança que marcou a história bíblica. Com o passar do tempo, a história de João Batista, Herodes, Herodíades e Salomé foi contada e recontada em diferentes contextos, tornando-se uma das passagens mais comentadas do Novo Testamento. Para os cristãos, a morte de João Batista é um lembrete de que a verdade, mesmo quando confrontada pela força e pelo poder, prevalece de alguma forma. Seu sacrifício reforça a importância da fé e da justiça, enquanto a queda de Herodes e Herodíades ilustra as consequências do orgulho e da vingança. A mensagem final dessa narrativa está no contraste entre as escolhas de João Batista e as de Herodes e Herodíades. João escolheu a verdade e a fidelidade a Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Herodes escolheu agradar os outros e manter sua posição, embora soubesse que estava errado. E Herodíades escolheu a vingança, mesmo que isso a corrompesse por dentro. Suas decisões ecoam na história como um reflexo dos dilemas morais que todos enfrentamos. O que fazemos quando somos confrontados com a verdade? João Batista se manteve firme, Herodes vacilou, e Herodíades sucumbiu à escuridão. No fim, cada um colheu as consequências de suas escolhas. João Batista tornou-se um mártir, lembrado e honrado como um profeta que ousou desafiar a injustiça. Herodes viveu assombrado por sua decisão, incapaz de escapar da sombra de sua culpa. Herodíades, apesar de seu triunfo momentâneo, não escapou do julgamento da história. E Salomé, ainda que jovem, ficou para sempre marcada como a dançarina cuja beleza foi usada para perpetrar um dos atos mais trágicos do Novo Testamento. A lição que essa história nos deixa é clara: o poder e a vingança podem parecer vitórias temporárias, mas a verdade sempre prevalece, e o preço da injustiça é cobrado, cedo ou tarde. Se essa história impactante sobre João Batista, Herodes, Herodíades e Salomé te tocou de alguma forma, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. Gostaríamos muito de saber o que você pensa sobre essa história e quais lições ela traz para os dias de hoje. Se você curtiu esse conteúdo, dê o seu like e compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer essa narrativa e refletir sobre o poder, a vingança e a verdade. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos inspiradores como este. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias e reflexões que transformam. Nos vemos no próximo vídeo.